esse versículo, eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Atos, o único livro histórico do Novo Testamento, no capítulo 20 e o versículo 7 a seguir. Acharam Atos dos Apóstolos 9 e o versículo 15 e 16, que diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Glória a Deus. Capítulo 20, o versículo 7 a seguir diz assim: no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e largou a prática até a meia-noite, e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Verso 9 e o último: e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomando-lhe um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levado morto. Pode sentar e sente adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. O versículo que nós lemos no capítulo 9, eu falei de ler, não quero ler mais o esposo, Deus abençoe vocês. No versículo, no capítulo 9 e no verso em que lemos, a gente está vendo ali um homem que era totalmente diferente do capítulo 20 que nós lemos. No capítulo 9 nós vimos a história de apóstolo Paulo, mas porém ainda era Saulo, porque Paulo tinha duas cidadanias. No documento romano o nome dele era Saulo, mas no documento hebreu era Paulo. Então era um homem que tinha duas cidadanias, porque estudou em Roma, nas melhores escolas de Gamaliel. Esse homem foi formado nas melhores faculdades, e esse homem, então, possivelmente uns 2 anos depois que Jesus tinha saído da terra, tinha sido morto, ressuscitado, aparece esse homem ali com a cultura diferente, defendendo agora a lei. E esse homem chega dentro de Jerusalém e começa a perseguir os judeus de uma forma tão tremenda e tão estupenda, que chegou ao ponto de matar, de participar da morte até de Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele guardava as suas vestimentas como soldado. Ele estava guardecendo ali as vestes daqueles que apedrejavam Estevão. Era um homem que tinha uma ira muito grande contra a igreja. E eu vejo esse homem, ele sai agora em direção de Damasco. Ele chega no seu comandante, no seu capitão, e diz: eu preciso de uma carta para que eu vou até Damasco, porque lá tem alguém que professa esse nome. Lá dentro de Damasco tem alguém que está falando de Jesus, e eu preciso ir até lá para que eu possa trazer preso para Jerusalém esse tipo de gente. Essa prática não pode existir entre nós, tem que acabar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele pega então sua carta e vai em direção a Damasco para prender aqueles homens que estavam falando de Jesus ali. E quando ele chega perto de Damasco, já estava bem próximo da cidade, ele vê um clarão no céu, tipo relâmpago, eu quero entender, e dentro daquele relâmpago uma voz clara dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo agora faz uma pergunta: mas quem és tu, Senhor? E ele responde para Saulo: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ele disse: mas eu nunca falei do Senhor, eu estou apenas perseguindo aqueles que estão falando o seu nome, eu estou prendendo aqueles que têm falado, mas eu nunca pronunciei o seu nome. Mas eu sou a igreja. O que Jesus queria dizer, para resumir para os irmãos entenderem: eu sou a igreja, eu sou a igreja que você está perseguindo. Aleluia. Então quando você persegue a igreja, você está me perseguindo. Mas só porque tem uma coisa, eu vejo a grande qualidade em você, e eu sei que você vai ser um homem escolhido, que pode levar as boas novas de salvação aos 4 cantos da terra. Você pode
lado, os seus companheiros pegam pela sua mão, mas só porque Jesus falou com ele, dizendo: vai a uma rua chamada direita da cidade, e lá você se hospeda na casa de um homem, aleluia. E ele foi obedecendo a voz do Senhor, mas quando ele levando dali, Deus já revela para Ananias também, que estava lá dentro de Damasco, e fala com ele, lá na rua chamada direita da cidade, lá tem um homem, e você vai colocar as mãos sobre ele, e ele vai ser curado da sua cegueira, porque ele está cego, é um homem temido, respeitado, é Saulo de Tarso, e ele está lá na casa, aleluia, de Judas, e você vai orar por ele, e ele vai tornar a ver, e ele vai agora levar a minha palavra. Quando ele fala esse nome Judas e corrompido, Saulo, ele fica preocupado, Ananias treme nas bases, Senhor, mas quantos males tem feito esse homem dentro de Jerusalém, quantas derrotas, quantas ruínas ele tem feito para o seu povo, e agora o Senhor manda eu ir ter com ele. Ele disse: vai, porque ele é o vaso escolhido, e ele vai levar a minha palavra aos gentios. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória. Aqui é uma introdução para vocês entenderem. Capítulo 20. E já vou encerrar, já vou orar com vocês. Capítulo 20. Ele agora faz um percurso, sai da cadeia, 3 meses ele começa a andar. Tirou 3 meses para fazer visita. Vai para Ásia, volta para Corinto, faz tantos percursos dentro da sua trajetória missionária. E agora ele chega, aleluia, na Ásia, volta agora para Macedônia, e ele chega numa cidade por nome Filipos, aleluia. E ele então agora chegando ali, quando Paulo chegou ali, agora não é mais Saulo, agora é Paulo de Tarso, aleluia, ex-Saulo de Tarso. E quando ele chega ali dentro daquela cidade, a cidade toda fica alvoroçada, porque quem que não queria ouvir o Francisco Apóstolo Paulo falando das suas experiências de cadeia, falando das suas experiências de milagre, falando das suas experiências tão estupenda, da voz que ele tinha com Cristo, o homem que teve o privilégio de obedecer o céu, quando era sua humildade, ele olhou para os seus discípulos que estavam ao seu redor, para os seus companheiros, e disse: olha, eu conheci um homem, eu não sei se no corpo, eu não sei se fora do corpo, mas só sei que ele foi arrebatado, e ele foi até o terceiro céu. Ele falava de si mesmo, mas com toda a humildade, com toda a simplicidade, ele disse: eu conheci um homem, e foi até o terceiro céu, e lá ele viu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito explicar. Olha que simplicidade, irmão Romildo. Se fosse nos dias de hoje, será que alguém que tivesse esse privilégio de ir até o terceiro céu, talvez não conseguiria nem andar, aleluia, de tanto empolgado, uma cadeira de tapete para eu entrar na igreja, porque eu fui pensando: não, eu conheci um homem. Então eu disse: eu conheci um homem que foi arrebatado e foi até o terceiro céu. E esse homem está agora pregando a palavra. Ele disse: eu não tenho muito tempo. Celebrou a Páscoa e disse: eu não tenho muito tempo aqui, porque amanhã eu tenho que andar de madrugada, eu tenho que sair cedo, porque eu preciso andar, porque a cadeia me espera, o cárcere me espera. Eu sei que não fico muito tempo solto, porque os homens me perseguem, mas só porque tem uma coisa: o tempo que eu fico solto, eu aproveito ele. Então, se vocês querem me ouvir, te prepara, porque essa noite eu vou pregar e vou falar dele. Eu vou falar dele aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, ele começa a pregar. Segundo os historiadores, ele começa às 7 horas, irmão Romildo, pregando os seus sermões. E ele vai pregando, a casa estava cheia de candelabros. Naquela época não tinha lâmpada como essa, eram umas lâmpadas que eram queimadas com azeite. Então aquelas fumaças iam subindo dentro daquele templo, daquele cenáculo. E eles estão ali ouvindo o apóstolo Paulo pregando. E ele vai falando das suas experiências, machucado, experimentado de cadeia, mas só que porém ele tinha o prazer de falar de Jesus. E ele vai pregando. Quando é meia-noite, acontece um episódio. O que acontece, irmão Rony? Um homem cai da janela. Um jovem cai da janela e quebra o pescoço. Mas que mensagem que ficou agora tão terrível para ouvir. Agora, depois de ouvir tanta coisa, o homem cai e quebra o pescoço nesse segundo. Irmão Francisco, aparentemente tinha acabado tudo. Parece que o que Paulo tinha pregado, irmão Romildo, agora foi tudo embora. Porque, ora, nós ouvimos a palavra, agora tem velório. O povo ficou apavorado. Aí de repente, Paulo, estou encerrando.
De repente Paulo disse: fica tranquilo, acalma os vossos corações. Eu estou falando dele, aquele que morreu, ficou 3 dias no seio da terra, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo, ele está direito do Pai da glória. Ele é o meu advogado, ele é o advogado da igreja. Nada sobreexiste de pé diante dele, e nada permanece deitado diante dele. Se ele quer levantar, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele diz: fica tranquilos, fica quietos e calmos, porque ele vai devolver a vida para Eutico, porque eu estou falando de um Jesus que é vivo. Ele está à direita do Pai da glória, e ele vai devolver a vida e provar que ele é o meu Aleluia. Aleluia. Paulo, você não está entendendo. Fizemos um diagnóstico todo, o homem está morto. Aqui não tem vida nesse corpo mais. Ele disse: traga Eutico aqui. Eu parece que vejo Paulo com a sua simplicidade. Ele pega nas mãos de Eutico, dá uma olhada para o céu e diz: Senhor, eu estou falando aqui é no teu nome.